Um detalhe muito importante que os noivos devem ter muito é no cuidado na escolha da escolha do fotógrafo, né, que irá realizar os registros. Mas como fazer essa escolha? Nós vamos conferir agora, passando essas dicas para vocês. Confira aí. E quando a gente fala em festa de casamento, em simbolizar esse momento, em marcar e registrar, é muito importante ter cuidados com a fotografia, com o fotógrafo que você vai escolher também para esse momento. Então a gente vai passar várias dicas hoje e o fotógrafo que a gente convidou hoje, o Lohan. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Que bom estar aqui de novo, né? Mais uma vez junto com vocês e para falar de um assunto que a gente gosta muito, né? Então, para iniciar o nosso bate-papo, eu quero que você fale para a gente como que começou de você ir para esse lado de casamento, fotografia de casamento, por quê? Conta pra gente. Jesus amado, a história é longa, mas eu vou abreviar aqui para você. Eu comecei em 2009, no dia do meu próprio casamento. Talvez numa outra oportunidade eu venha, eu conto ela mais detalhada, mas eu tinha comprado uma câmera com a intenção de revender. Sabe, eu vou revender essa câmera. Eu não tinha dinheiro para comprar, estava no Paraguai, um amigo meu pegou e falou assim, quer comprar a câmera? Eu falei, não, eu vou casar, eu não tenho dinheiro para comprar câmera. Naquela época estava muito difícil. Ele falou, não, leva. Ele me insistiu umas 3 vezes. E na terceira vez ele falou assim, faz o seguinte então, leva essa câmera, vende para quem você quiser, fica com o lucro e me dá R$1.000. E eu fiz isso. Só que 3 dias depois era o meu casamento. E eu não tive tempo de sair oferecendo a câmera para as pessoas, tem uma câmera para vender. E aí naquele dia eu falei, vou levar a câmera para o casamento, né? Tinha fotógrafo lá e eu falei, depois eu faço algumas fotos. Quando eu comecei a tirar foto na festa do meu próprio casamento com a Leia, me deu um start assim que eu falei, cara, eu acho que eu vou virar fotógrafo. Na hora eu pensei 2 coisas, você ganha e ainda sai jantado. Eu pensei, vou virar fotógrafo. Aí eu cheguei na Leia na lua de mel, 2 dias depois do casamento, e falei, então amor, eu tô pensando aqui que a gente podia ficar com essa câmera. Ela olhou para mim no Uber e falou assim, mas a gente não tem dinheiro para pagar a câmera. Aí eu falei para ela, relaxa, a gente faz uns bicos de fotógrafo, quando a gente terminar de pagar a câmera, a gente para e vai fazer outra coisa. Estou até hoje tentando pagar essa câmera. Já vamos lá mais de 10 anos já de fotografia. Então eu quero que você fale pra gente, nesses 10 anos todos de experiência, como que as pessoas têm que tomar esse cuidado, os noivos, na hora de escolher a fotografia do casamento, o fotógrafo, para não errar, depois olhar as fotos e, não era isso que eu esperava. Esse assunto é bom, sabe? Isso é uma das coisas que mais acontece de forma negativa, sabe? A gente vê histórias, quando a gente começa a conversar com as pessoas, você é fotógrafo, sabe? Me arrependo tanto do meu casamento, eu ouço muito isso. E esse cuidado, ele é tão importante, porque é até clichê falar isso, mas é a única coisa que vai ficar do casamento para o resto da vida. E as pessoas, às vezes, escolhem de qualquer jeito, escolhem qualquer tipo de trabalho, às vezes, pelo preço, e tá tudo bem, não tem nada contra isso. Às vezes porque alguém falou que aí ela não foi verificar, e isso pode ser algo muito prejudicial no futuro, porque a pessoa está entregando o registro do futuro da vida dela na mão de uma pessoa que ela não conhece. Então, isso é muito perigoso. E o que as pessoas precisam fazer é conhecer mais, buscar mais referência, eu acho. E a gente pode falar também que os noivos é importante alinhar com o fotógrafo as expectativas do que eles esperam da fotografia. Eu penso numa fotografia assim, olhar e mostrar alguns exemplos, é bacana ter essa conversa? Sempre, sem dúvidas. O que acontece é que, às vezes, muitas pessoas contratam X pensando em Y, sabe? Meu sonho é ir para Disney, mas eu vou aqui no Beto Carreiro mesmo. E eu chego no Beto Carreiro e eu não vejo o Mickey. E aí o que acontece? Me frustro. Porque eu não fui para Disney, eu fui para o Beto Carreiro. E na fotografia é mais ou menos a mesma coisa. Eu sonho muito com o trabalho de determinada pessoa, ou às vezes a pessoa sonha com o nosso trabalho. Eu queria tanto que o Lohan fizesse meu casamento. Mas eu vou chamar esse meu primo que está começando aqui agora, ou o filho da vizinha que está começando aqui agora. E não tem problema nisso, tá, gente? Não estou falando que não deve acontecer isso. Mas contratar o filho da vizinha ou contratar outro fotógrafo pensando no trabalho de outro é algo muito perigoso.
Porque ele tem o estilo dele, o outro tem outro estilo, o terceiro tem um terceiro estilo. E quando a pessoa vai e chama um profissional que não faz aquilo que ela quer, ela vai se frustrar também. Ah, eu queria tanto que as fotos fossem assim, mas o fotógrafo só faz foto parada. Sabe, a maioria das pessoas sonham com foto espontânea. Queria tanto que as minhas fotos fossem felizes, igual eu vejo lá no Instagram do Lohan. Aí contrata um fotógrafo que tem uma direção mais romântica, mais calma. Aquele fotógrafo, ele não fez errado. Foi a pessoa que escolheu o fotógrafo com o estilo errado. E tocando nesse assunto do estilo, então, eu quero que você fale pra gente como que os noivos podem definir, assim, porque às vezes pode acontecer, né? Não sei se com você já aconteceu, de o noivo quer um estilo de foto, aí a noiva, não, se a gente vai fazer esse estilo de foto, como entrar nesse consenso também? A fotografia ela é muito pessoal, né? E existe a fotografia atual e existe a fotografia atemporal. Né? O que são essas duas coisas? A atual é aquela fotografia que segue as modas do momento. Ah, tá legal, lembra que tinha uma época que todo mundo colocava aquela coroinha de flores na cabeça, uma grinaldinha às vezes atrás, um véuzinho, ia para os ensaios com um mini buquê. Há uns 8, 9 anos atrás usava um mini vestido de noiva. Há 12, 13 anos atrás era uma montagem, um reflexo na taça, a pessoa colocava o rosto dentro de uma lua, que as pessoas olham hoje e falam, meu Deus, como eu tive coragem de fazer isso. Essas são as fotografias atuais. Né? Cada fase que a gente vive tem uma fotografia atual. E a fotografia atemporal é aquela que pode passar 3, 4, 5, 10 anos e a pessoa vai falar assim, cara, minhas fotos parece que foi feito ontem. Mudou hoje eu estou mais gordinho, hoje eu estou mais velho, mas a fotografia ela não envelhece. E definir esse estilo é um conjunto de comunicação entre o profissional e os noivos. Né? Muitas vezes as pessoas nem sabem disso. E elas ficam sabendo quando ela vai numa reunião, ela conversa com o fotógrafo e o fotógrafo explica isso para as pessoas. Aí será que o fotógrafo que você está vendo explica isso para você? Será que você só contratou porque eu quero que a pessoa só fotografe, clique e aperte? Eu achei que era só isso, né? E quando não tem esse alinhamento de expectativa, acontece esse tipo de coisa também. Então é um conjunto. A comunicação do fotógrafo em explicar para os noivos o que é que ele faz, como ele faz, porque o cliente, gente, os noivos, ele não tem obrigação de saber, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos. Quando, meu cliente não sabia disso, fez tudo errado, ficou me questionando. Cara, eu dou muita risada, porque o cliente não tem obrigação de saber. Quando a gente leva o carro na oficina, eu não tenho obrigação de ensinar o mecânico. É ele que tem que me explicar. E tem mecânico que vai instruir, e tem mecânico que vai fazer de qualquer jeito e cobrar até mais caro, talvez. E a fotografia é a mesma coisa. A comunicação resolve a questão do estilo. E sobre as fotografias pré-casamento, qual dica você pode deixar para os noivos assim? Às vezes eles querem fazer na praia ou no campo, e, enfim, é bastante difícil? Como é que é? É e não é, sabe? Depende muito do fotógrafo também, sabe? Hoje eu tenho mais de 4.500 alunos fotógrafos. A gente vai falar de casamento, eu já estou trazendo para outra linha. Só que eu quero que você entenda o seguinte. Às vezes, boa parte desses meus alunos fotógrafos falam assim, eu odeio sair da minha cidade para ir fotografar em outro lugar. Enquanto tem outros fotógrafos que eles falam assim, me leva para onde você quiser que eu vou com você. E aí entra um perigo. Né? Eu posso querer fazer minhas fotos na praia, mas o fotógrafo que eu chamei odeia viajar. E acontece. Ou, né, você contrata um fotógrafo que ama fazer fotos em lugares diferentes, mas você quer fazer aqui mesmo, sabe? Também não tem nada de errado nisso. Mas o ponto é, escolher o fotógrafo que gosta de fazer esse tipo de trabalho é fundamental. Por exemplo, a gente já fotografou em 7 países. No Brasil, a gente já fotografou em mais de 10 estados diferentes. Cidades eu já nem arrisco falar porque eu não lembro. E a gente tem um papel de auxiliar os noivos a escolher o lugar do pré. Eu quero fazer meu pré na praia. Tá, mas que praia? Quando você pode, sabe? Eu gosto de viajar, eu amo viajar. E não tem nada mais gostoso do que você viajar, trabalhar e receber por isso ainda. Imagina só, você ter a chance de você viajar e as pessoas ainda estão te pagando para isso.
Eu não sei se eu posso falar isso para as pessoas, estou sendo sincero aqui agora. Mas é legal, só que quando a gente faz um trabalho bem feito de instruir os clientes, de ajudar. Por exemplo, a gente foi fazer um ensaio recente perto de Assunção, no Paraguai. E a nossa noiva, a cliente, ela chegou e falou assim, Lohan, a gente vai fazer nossas fotos por aqui mesmo, porque eu queria fazer em tal lugar, mas é muito difícil fazer, porque eles precisam que a gente receba antecipado, pague antecipado, perdão, o local e tudo mais. Eu falei, como assim é difícil? Você estava resolvendo tudo sem me contar? Em 5 minutos eu fiz os contatos e falei, olha, tá tudo certo, reservei a cabana para você. Era uma cabana no interior do Paraguai, próximo da capital, e ela tinha dificuldade com o idioma, as pessoas precisavam receber a reserva da cabana antecipado e não tinha como fazer a transferência internacional. Aí vai da comunicação de novo. Quando ela me trouxe essa situação, que era uma vontade dela, eu resolvi o problema dela. Se eu não gostasse de viajar, eu falei, não, tá tudo bem, a gente faz por aqui mesmo. Só que nós, fotógrafos, a gente não pode impor aos noivos aonde eles vão fazer as fotos. Eu sempre deixo claro, o que é que vocês gostam. Em cima disso, a gente começa a trabalhar. E bacana ter esse bate-papo bem sincero, porque daí depois não vai tocar naquele assunto como a gente iniciou o nosso bate-papo, da frustração, de pensar que ia ficar de um jeito e não ficou daquela forma. Então, isso é muito importante, ter essa comunicação, essa via de mão dupla dos dois, né? Cara, o que acontece? O maior problema, o maior desafio das pessoas é falta de comunicação, sabe? O fotógrafo, ele precisa expor, ele precisa explicar, mostrar, entender e auxiliar. E o cliente precisa também expor as ideias dele. Até porque a gente também não lê mentes e não tem como adivinhar o que as pessoas gostam, sabe? Uma coisa que acontecia muito, até essa questão de falta de comunicação, hoje não mais, mas quando eu iniciei, lá na época de 2010, 2011, as pessoas falavam assim, nossa, o fotógrafo fez tudo errado. Porque faltou foto com a tia que veio lá do Nordeste, por exemplo. Ah, veio uma tia minha, ficou 2 dias na estrada e o fotógrafo esqueceu de fazer as fotos. E tinha essa cultura de culpar o fotógrafo por fotos que faltaram. Mas aí eu fiquei um dia pensando o dia inteiro. Fiquei, gente, como é que eu ia saber que essa tia estava na festa? Aí um dia eu resolvi esse problema de uma forma muito simples, comunicando. Falei, olha, tem alguém importante que você não quer perder a foto? Existem pessoas que vão como convidado, existem os mais próximos dos convidados. E quando eu comecei a fazer essas perguntas, nunca mais eu tive esse problema. Então, é comunicação, acho que é a chave para uma boa fotografia e para uma boa experiência. Inclusive, tocando nesse assunto que você falou dos familiares também, é importante os noivos falarem, por exemplo, assim, tem aquele parente, aquele familiar mais distante, ou às vezes tem aquela saia justa, que sempre acontece nas famílias, a gente sabe que faz parte. É importante também falar para o fotógrafo, com tal pessoa, não quero muito fazer foto, para evitar essas saias justas também. É muito bom. Viu? Pega na mão da sua esposa e o pai e a mãe é separado, sabe? Então, se a gente não sabe disso, a gente pode cometer erros, né? Inclusive, eu já vi amigos fazendo isso, cometendo erros. E o casal se odiava, os pais, né? Os noivos se amando ali, feliz da vida, de um lado o pai, de um lado a mãe. Eu estava auxiliando um fotógrafo uma vez e ele não tinha esse hábito de se comunicar. E aí ele chegou e falou, não, pai, pega na mão aí da mãe. Isso é... E a gente que entende de programação neurolinguística, você já entende o não verbal da pessoa ali, e você fala, meu Deus, tá errado isso aqui. E o outro meu amigo insistindo, sabe? Não, pega na mão, dá um sorrisão aí, pai. Sabe? E se não tem essa comunicação, gera o climão. A falta de comunicação gera o climão. E é importante, sim, perguntar, olha, aconteceu alguma coisa? Às vezes você vê que os noivos têm os 2 pais e as 2 mães, né? Tudo certinho, os ambos. Aí tem gente que você fala, não, mas eu percebo que ela fala mais da mãe. Só nessa falar, você já começa, gente, e teu pai? Mas não é meio pesado perguntar? Não, é melhor perguntar antes do que fazer uma coisa e entrar numa saia justa, sabe? Eu já tive casos de pessoas mandarem uma listinha, esse e esse eu não quero foto junto porque essas pessoas se odeiam. Mas elas têm que estar na minha festa porque são amigos. Mas os 2 não podem ficar próximos. Então é interessante, sim.
E eu acho que a gente volta de novo na mesma tecla, que é comunicação. Com certeza. E pra gente finalizar, eu quero que você passe algumas dicas de como que os noivos podem ficar tranquilos, porque às vezes eles ficam, eu quero que minhas fotos fiquem espontâneas, enfim. Claro que a gente sabe que disso é muito do fotógrafo também, passar a tranquilidade, ficar aquelas fotos espontâneas. Mas que dica vocês podem deixar pra gente? Acho que a melhor de todas é chamar eu. Mas assim, brincadeira. Escolher um bom fotógrafo é importante, né? Existe um padrão em alguns fotógrafos, que é aquele fotógrafo que fala assim, para, junta aqui, abraça essa pessoa, vamos tirar uma foto. Esse fotógrafo jamais vai ser especialista em fotografia espontânea. Porque a gente precisa ter um pezinho no jornalismo, a gente tem que ter um pezinho na visão sem intrometer, sabe? Essa semana eu estava fotografando um casamento num cartório e a juíza de paz pegou e falou, para aqui, segura a caneta, olha para o fotógrafo. Cara, a foto ficou bonita, mas não é espontânea. E aí ela fez isso com todos que assinaram, inclusive a noiva, a mãe da noiva, os pais ali. E aí depois a gente conversando, então ela falou assim, você não pede para as pessoas? Eu falei, olha, eu tenho tanto hábito de pegar o natural que eu não quero interromper, jamais, porque na igreja você não pode interromper. Então a dica é encontrar um fotógrafo que mostra esse trabalho de fotografia espontânea. Mas tem um segredo, que talvez até seja uma pauta para uma próxima entrevista, que não é comigo, eu já estou indicando pessoas, é que o casamento só é possível ser inesquecível para os noivos quando tem um bom profissional de assessoria e cerimonial. Acontece um negócio muito louco. As pessoas ficam preocupadas. Será que a comida vai ser servida na hora certa? Será que tem bebida suficiente? Será que o fotógrafo vai lembrar de fazer tal coisa? Será que se a gente fizer isso agora não vai atrasar a janta? E aí entra tudo na cabeça de duas pessoas cuidar de uma festa com 200 pessoas. E isso gera um estresse que se eu pudesse mostrar, eu não vou fazer isso por ética, mas se eu pudesse colocar aqui, ó, esse álbum aqui, o casal contratou uma assessoria. Esse outro álbum aqui, o casal não contratou uma assessoria, as pessoas falaram assim, não interessa o preço, vou contratar uma assessoria. Mas aí é a mesma coisa, uma assessoria boa com comunicação. E aí tira todo aquele peso de ter que fazer tudo, sabe? Já aconteceu casos, eu vou contar, já aconteceu casos de noiva entre o caminho da igreja, né? Entre ir para a igreja e ir para a festa, ter que parar o carro para comprar papel higiênico, porque o salão que ela alugou não tinha papel higiênico. Nossa. E a noiva parar o carro, aí a pessoa desce lá e comprar papel higiênico. Cara, imagina o estresse que não está na cabeça dessa noiva. Ela já fecha o rosto, a expressão muda, porque ela está fazendo coisas, ninguém lembrou disso. Mas ninguém vai lembrar mesmo. Está todo mundo envolvido com o casamento. Então, um bom profissional de assessoria é que faz todo aquele trabalho que a gente esquece. E aí dá tempo para o fotógrafo trabalhar e os noivos estão bem. Porque a gente não faz milagre. A gente fotografa aquilo que está exposto na nossa frente. Se tem pessoas felizes, a gente vai ter fotografia feliz. Se tem pessoas sérias, a gente vai ter fotografias sérias. Claro que o fotógrafo pode mudar um pouquinho nessa situação, mas a gente não consegue transformar. É isso. Uma boa assessoria. Com certeza. Então, obrigada, viu, por essas dicas. Imagina. Passar aí para os noivos. Inclusive, se alguns noivos estão acompanhando a gente, ficou com um pouquinho de dúvida, quero que você faça o convite para te acompanhar no Instagram. Olha só que legal. Às vezes eu atendo até pessoas que vêm perguntar coisas para mim que nem são meus clientes, sabe? Às vezes não dá tempo de fazer isso com todo mundo, pelo amor de Deus. Mas se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, quer entender mais, @SouzaLohan, você vai entrar no meu Instagram. Olha todas as fotos primeiro, né, Núbia, para ver se o estilo é o que você está buscando e aí a gente marca e nós conversamos. Obrigada por essas dicas. Então, para você que vai casar, fique atento para sair suas fotografias do jeito que você espera e depois não se arrepender. E também quero agradecer a loja Isa Fashion pelo look da entrevista de hoje. Essa saia aqui, gente, inclusive sai em envelope, bastante famosa aí que você pode usar de diversas formas. Estou usando como saia, também você pode inventar e fazer como vestido também, vai muitas opções. Lembrando que tem Isa Fashion aqui em Toledo e também em Assis. Aqui em Toledo fica na rua Barão do Rio Branco, 1145. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 9 às 18h30. E todos os sábados das 9 às 17 horas e o Instagram, @lojaisafashion. Até uma próxima. Lohan, muito obrigada aí, né, por passar essas dicas pra gente. E é um ótimo fotógrafo, eu já conheço o trabalho dele, né?
E com certeza essas dicas aí vai ajudar bastante os noivos, né, a realizar a escolha correta para depois, né, não gostar muito dos resultados das fotografias e tal, porque com certeza é um momento tão importante, né, então tem que fazer a escolha direitinho. Mas eu acho que vocês gostaram das dicas com certeza. Bom, e o nosso Ver Mais de hoje, dessa terça-feira, vai ficando por aqui. É claro, eu preciso agradecer o pessoal da Anabel, né, que estão me vestindo aqui agora e fazer um convite para você fazer uma visita à Anabel, que fica ali na Rua Barão do Rio Branco, 1325, bem no centro de Toledo. Tem também a Anabel Homem, que fica no Shopping Panambi. É só você acessar as redes sociais que está aqui em caracteres, ficar por dentro da moda e bem vestido. Então passe lá na Anabel. Bom, obrigado aí pelo carinho de vocês. Amanhã